testes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. São 7h37 em Campos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje segunda-feira, 29 de junho de 2020, hoje é dia de São Pedro, Arnaldo, hoje também é dia do pescador, e né, a gente aproveita São Pedro, né, o pescador, né, digamos assim, né, o pescador dos pescadores, né, que Jesus transformou em pescador de almas, né? Que ele proteja aí a todos os pescadores, lá o seu pai que é pescador, e nossa homenagem a todos os pescadores do dia de hoje também. Hoje é dia do Papa também, né? Sim, hoje é um dia muito importante. E a Heloísa Landim é a nossa convidada hoje para falar sobre a Secretaria de Envelhecimento Saudável e Ativo de Campos. Elô, trago o seu bom dia, te agradeço de antemão todo o carinho, né, com toda a nossa equipe, com a gente, e está aqui conosco já nessa segunda-feira, logo tão cedo. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo aqui ao programa Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Arnaldo, bom dia, Claudinha, a todos que estão nos acompanhando aqui, que mais tarde também estarão aí na plataforma streaming da Folha se atualizando. Para mim que é um prazer enorme estar iniciando a semana com vocês, com o Grupo Folha, e a gente vivendo esse período aí de pandemia, né? Aqui em Campos não é diferente, mas nós estamos aí com diversas ações sendo implementadas pela nossa equipe de trabalho desde o início de março, inclusive bastante propagadas, né, para que a gente possa atingir não só aos idosos, mas seus familiares também, né? A gente sabe que a maioria dos idosos mora com seus familiares ou até mesmo com netos, enfim, familiares de modo geral. Então, é um momento, eu costumo dizer, de muita atenção, um momento de gravidade, mas que nós não podemos ficar parados. E quando a gente diz não ficar parados, a gente se refere mesmo às atividades físicas, funcionais, cognitivas, né, que os idosos possam ter acesso. E que são tão importantes. Essa conexão com o Arnaldo aí, como é que tá? O Arnaldo, tá ouvindo bem aí? Opa, tô ouvindo. Vamos começar então falando sobre a gente está falando dessa preparação toda que foi feita durante a pandemia, né, de maneira geral, e eu queria ouvir com relação a esse mês, que é um mês importante, o Junho Violeta, quais foram as principais ações e como foi esse período de adaptação para essa nova realidade, usando sobretudo essas plataformas digitais? Olha, Arnaldo, o Junho Violeta é uma programação instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas. Desde 2017, o nosso município de Campos, né, e com todo o apoio do prefeito Rafael Diniz, vem desenvolvendo uma programação vasta, extensa, em várias vertentes temáticas, até porque a violência contra o idoso, ela se consolida no plano da negligência, quando o idoso não recebe de sua família os cuidados alimentares, os cuidados físicos e cuidados emocionais, os cuidados de modo geral. No plano financeiro, com o crime econômico e financeiro, que é tão comum, né, ser praticado pelos próprios familiares, né, aquele idoso que tem o seu cartão de aposentadoria, de INSS, retido, e até mesmo cartão de crédito retido por algum familiar para utilização indevida. Há também o crime de abuso sexual contra a pessoa idosa e o crime que a gente considera tão covarde contra os outros, que é o crime de violência física. De modo que a nossa secretaria já implementa diversas ações afirmativas do ponto de vista da proteção do idoso e daqueles que envelhecem. Desde janeiro de 2017, implantamos aqui com o prefeito e nossa equipe uma rede de proteção social para o envelhecimento saudável e ativo, e em junho não é diferente. A gente só potencializa, amplia, difunde cada vez mais, chama o idoso para perto, mesmo na pandemia, e seus familiares também.
E como que aconteceu essa programação, Elo? Ainda tem eventos, né? São eventos, não deixam de ser eventos virtuais para acontecer durante essa semana? Sim, nós iniciamos na primeira segunda-feira de junho, são diversas lives, e hoje também teremos às 19 horas, é sempre segunda às 19. E nós optamos, Arnaldo, por fazer essa lembrança, por fazer esse chamamento da sociedade, trazendo os temas voltados para a rede de proteção social, que nós consideramos, Cláudio, ser o maior combate a essa violência contra o idoso. Afinal de contas, ela começa em casa. Então, o programa da Rede de Proteção Social, que contempla cultura, esporte, lazer, entretenimento, turismo social, nós trouxemos os profissionais que atuam nessas áreas e outros profissionais também da área de saúde, como é o caso da doutora Débora Casas, que é a nossa diretora de saúde do idoso no município, e atua diretamente conosco na secretaria, assim como a nossa subsecretária Nelly Viter, o nosso querido maestro Luiz Fernando, o nosso querido Léo Everton, que é da área de Educação Física e Cultura, doutora Alciene fala hoje, Alciene Azeredo, que é a nossa assessora jurídica. Então, há toda uma preocupação da rede no sentido mais amplo possível, não só da atividade física, que empodera o idoso enquanto força física, para que ele não seja abusado de forma alguma. A gente entende que, à medida que o idoso ou a pessoa que envelhece tem as suas funções cognitivas, cerebrais, as suas funções intelectuais, as suas funções de funcionalidade, autonomia funcional, poder ir e vir, fortalecidas, vai ser muito mais difícil ela ser atingida pela violência, todo tipo de violência contra o idoso, né? Então, essa programação é vasta, ela se estende até hoje, que é a última segunda-feira do mês de junho, e nós vamos dar sequência a uma programação diversificada também a partir do mês de julho, para todos os idosos acompanharem via Facebook. A plataforma está sendo mais usada é o Facebook, Lu? É o Facebook. Há indicativos de que o Facebook é o mais popular entre os idosos no mundo inteiro. Em Campos não seria diferente. Nós criamos um canal de vídeo, criamos um canal no YouTube, onde nós, desde o final de março, logo no primeiro decreto municipal, nós iniciamos com nossos profissionais de dança, nossos profissionais da estimulação cognitiva, que é uma equipe que a doutora Débora leva a coordenação, e é um trabalho pioneiro junto ao envelhecimento saudável e ativo a todos os idosos. É um trabalho que é um projeto que trabalha a memória, não só a memória cognitiva, mas a memória afetiva. O Janela das Oportunidades, que a professora Ana Karina Vieira e Oviedo trouxe para nós em parceria, as aulas de ginástica com todos os profissionais das casas de convivência gravando nas suas residências e postando. Então, o canal do YouTube, ele é disparado nas nossas listas de transmissão e nos grupos de WhatsApp. Fizemos também, Arnaldo e Claudinho, que eu acho assim, muito importante, um vídeo tutorial feito pelo nosso próprio maestro, que é a pessoa que tem, né, assim como os profissionais, lidam diretamente na ponta, para que o idoso tenha um acesso mais breve desses canais de comunicação com eles, e a gente tem tido uma adesão bem satisfatória. Eu acho que eu vou aproveitar esse gancho que a gente está falando sobre isso, vou trazer aqui uma pergunta da Silvana Venâncio, você deve ter visto ontem no grupo do Opiniões do que ela pergunta como se dá esse atendimento online para os idosos, visto que na maioria das vezes a população mais velha não tem tanta intimidade, ela coloca entre aspas, com a internet, com tecnologia. Como foi essa preparação do outro lado, para que os assistidos pela Secretaria pudessem ter acesso a esse conteúdo que está sendo disponibilizado? Olha, Arnaldo, desde 2017 a gente oferece na Rede de Proteção Social, nas casas de convivência, mais notadamente no Centro Dia do Idoso, em Guarulhos, ali no Jardim Carioca, como também no Parque Tamandaré, oficinas de smartphone e também o curso de informática, né? A partir de 2019, nós entramos com a tecnologia 4.0, por intermédio do programa Viver, que é um programa do governo federal, que Campos é a única cidade do estado do Rio que recebeu esse programa. Foi uma luta bastante positiva
da nossa gestão com o prefeito Rafael Diniz e através aí da nossa interface com o Ministério da Família, da Mulher, através da Cristiane Brasil, que foi quem fez essa ponte, e recebemos então 10 computadores com webcâmeras e data show. Mas vale lembrar o seguinte, lá no programa Viver, que funciona no Centro Dia do Idoso, nós não fazemos a chamada alfabetização da informática. Nós atuamos com os idosos no projeto Janela da Oportunidade, com a professora Ana Karina Vieira e Oviedo, da Secretaria de Educação, o Janela de Oportunidades atua diretamente com a utilização dos aplicativos, com a prevenção aos golpes da internet, né? Estamos agora, nos próximos dias, vamos lançar um cartão virtual, onde o idoso clica e vai sair diretamente lá naquela página do ícone, onde ele quer adentrar no mundo virtual. Atuamos também no programa Viver com a estimulação cognitiva, que é um trabalho muito bacana e pioneiro da doutora Débora Casarça e equipe, de modo que nós viemos, desde 2017, propondo, ofertando algumas ações muito importantes que eu considero, do ponto de vista de acessibilidade às plataformas digitais. É óbvio que a gente não consegue alcançar a todos os idosos, até porque há, por parte de alguns idosos, naturalmente, nós somos, a minha geração, eu tenho 56, é imigrante digital. E imigrante digital é todo aquele que começa a acessar a internet muito depois da sua maturidade. Quer dizer, a internet chegou para a gente efetivamente a partir do ano 2000, se não me equivoco. Então, somos todos imigrantes digitais, alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade. Mas eu quero destacar aqui também a importância desse momento que a gente está vivendo do isolamento social, porque, de alguma forma, ele propicia que nós, gestores, possamos incentivar e intensificar esses esforços no sentido de propor uma alternativa. Nós não podemos ficar, então, com os idosos, e até mesmo, vale ressaltar aqui, a nossa secretaria tem feito uma busca ativa, né, através de telefonemas, os idosos que são cadastrados conosco, verificando a necessidade de qualquer atendimento do ponto de vista que não os leve à depressão ou que minimize esse impacto, redirecionando eles para qualquer necessidade através da nossa diretoria de saúde, que é a doutora Débora Casarça, para receitas de uso contínuo. Então, assim, nosso trabalho tem sido feito pautado na preservação não só do direito do idoso, mas principalmente no compromisso que a gestão do município tem voltado para a oferta da rede de proteção social, para o envelhecimento saudável e ativo, cultura, esporte, lazer e, obviamente, a integração social, que é tão importante, né? Certamente. Elô, quais eram as principais atividades que eram desenvolvidas por vocês junto ao idoso em locais de convivência mesmo, em espaços físicos, que estão mantidos durante esse período? Videoaula, como que está funcionando todos esses projetos? Como estão funcionando todos esses projetos? Perfeito, Arnaldo. Olha, nós continuamos com a oferta de atividades físicas, nós continuamos com a oferta de estimulação cognitiva, o projeto Janela da Oportunidade. Lançaremos agora no mês de julho o podcast, e aí esse podcast ele vem com dicas de utilização das plataformas, inclusive de plataformas streams, e uso de aplicativos. Essa é uma ideia que a gente absorveu da professora Ana Karina Vieira e Oviedo. Estar na ponta para o idoso é muito importante, porque é mais uma forma dele não se sentir discriminado pela sociedade. Avançamos também com as aulas de dança, avançamos também com dicas de saúde e palestras motivacionais. Nós temos um profissional em nossa equipe, que é o professor Léo Everton, que além de professor de educação física, ele atua também nessa área de palestras motivacionais, uma vez que pedagogo é. Então, nós estamos no pleno, tivemos durante todos os dias de julho, vídeos que os idosos gravam para a gente, fazendo suas atividades físicas, dando seu depoimento com relação a essa campanha do Junho Violeta, e esses vídeos estão circulando na rede. Então, é uma forma também que a gente entende de prestar contas à sociedade dos serviços que estão sendo desenvolvidos e realizados nesse período de pandemia, onde é tão importante que o idoso seja protegido e se mantenha em casa, sim.
Nós estamos acompanhando as diversas fases que o campus daqui para frente tem alcançado, mas a gente reforça aqui aos familiares dos idosos todos os cuidados possíveis deles, familiares que forem às ruas por extrema necessidade, como disse bem o prefeito Rafael Diniz. Mandar um abraço para o prefeito aqui também, que encontra-se ele e a Renata com o Covid positivado, mas que também é muito importante o idoso se preservar, né? Não basta abrir o comércio, abrir o estacionamento, nós vamos para a rua. É necessário nesse momento que todas as ações sejam feitas com muita cautela, muita. Ontem mesmo à noite eu conversava com a doutora Débora Casarça, ela que é uma especialista renomada, não só na cidade, mas que tem essa preocupação, essa percepção do cuidado. E o cuidado, ele não pode ser através da remediação, ele precisa ser preventivo sempre, né? E aí a gente costuma dizer, Arnaldo, nós que somos da educação e da educação física, que a melhor maneira de você prevenir é a informação. A melhor maneira de você prevenir realmente é você se policiar naquele momento em que, por exemplo, eu só tenho saído extremamente em momentos de extrema necessidade, como, por exemplo, ir ali no supermercado e voltar correndo para casa, né? Estamos com a nossa equipe de prontidão, com reuniões virtuais permanentes, buscando alternativas, buscando novas ações, em contato, inclusive, com outras secretarias, para que fortaleçam essa corrente, e a gente tem tido um retorno muito positivo por parte dos idosos que participam da rede de proteção social. Eu vou trazer mais uma pergunta aqui da Silvana no grupo, Elo, e depois abrir para o Cláudio, se ele tiver alguma pergunta a colocar ainda nesse bloco. A Silvana coloca aqui: sabemos que os idosos são metódicos, têm sua rotina e são ativos, gostam de ir ao supermercado, padaria, não vêm com frequência seus filhos e netos. Como que vocês trabalham, principalmente nesse período, né? Como que vocês trabalham para evitar a depressão mais ainda recorrente nesse período de pandemia? É uma preocupação muito, muito grande de vocês também, Elo, de trabalhar essa questão do psicológico nesse momento que, como você mesmo colocou, que o essencial é só sair de casa em caso de extrema necessidade, ainda mais para o público-alvo da sua secretaria, que é um público que é do grupo de risco? Sim, Arnaldo, é de extrema importância. Agradecer a Silvana as perguntas dela. Justamente por isso nós criamos toda uma programação, não só nos aplicativos, como o canal do YouTube, com diversas palestras motivacionais, com os grupos de WhatsApp, redes de transmissão, no Facebook também, publicando os vídeos, mas principalmente nos contatos telefônicos permanentes, na busca ativa das casas de convivência e também dos profissionais que atuam diretamente. Por exemplo, o professor Josué Cal Rodrigues, que é o diretor de teatro da nossa companhia de teatro, ele mantém o seu grupo de WhatsApp ativo, ele mantém um contato diário com seus assistidos. O professor Luiz Fernando, maestro Luiz Fernando, que atua aí com cerca de 100 idosos diretamente no coro e na orquestra de cordas. Inclusive está usando a plataforma Zoom para as aulas, né, além dos vídeos do canal do YouTube, e principalmente toda uma programação diversificada com os idosos diretamente, estimulando que os idosos gravem seus vídeos e enviem para a gente, para que a Secretaria de Comunicação possa editar e a gente publicar. A questão da autoestima é muito importante. E a gente sabe da importância, minha mãe tem 82 anos, eu tenho diversos sobrinhos, mas é fundamental também esse estímulo cognitivo. Enquanto o idoso está em casa, ele pode fazer sua palavra cruzada, ele pode acompanhar através da internet diversas programações e vídeos em outros canais de YouTube, o próprio Netflix é aqueles que têm acesso, e me parece que diversas redes abriram, diversas redes que eram pagas abriram nesse período de pandemia para o acesso livre. Então, é todo um trabalho de estimulação. Eles são metódicos, sim, mas nós também temos outras pessoas que não são idosos e são metódicos, mas eles já estão também, desde 2017, vivendo esse dia a dia do novo. O novo é desafiador, o novo é importante, o novo é necessário. De modo que a gente encara esse desafio
como um desafio muito positivo, do ponto de vista de mobilização da nossa equipe e de colocar em prática, talvez avançando nesse sentido da tecnologia 4.0, ofertas de serviços e ofertas de programação para os idosos assistidos. Arnaldo. Perfeito, Nogueira. Sim. Obrigado. Em fevereiro, estava pesquisando, 29 de fevereiro, a gente gravava um podcast aqui com a Elo, e lá naquela época a gente falava sobre esse fenômeno mundial que é o envelhecimento da população. Acontece no mundo todo, o Brasil não é diferente, nós temos aqui mais de 30 milhões de idosos acima de 60 anos, e Arnaldo, é interessante que a gente descobriu naquela época, nessa pesquisa, que o que vem acontecendo é que as famílias estão diminuindo. Você pode ver, do seu pai, do seu avô, do meu pai, do meu avô, para até o nosso caso, o número de filhos é muito menor. E a ideia é que daqui para frente diminua mais ainda. Antigamente você tinha uma média de 5, 6 filhos. Hoje, agora mais recente, caiu para 3. A ideia é que se caia para 2 e futuramente para 1 filho no máximo. Enfim, e aí a gente tem um índice de população idosa muito alto. Em Campos não é diferente, né, Elo? Como é que é lidar? Porque a sua secretaria hoje tem uma responsabilidade muito grande. Você vê, uma pandemia dessa, com a população idosa, evidentemente que precisando de um atendimento mais que atencioso, especial em relação aos mais novos. Quer dizer, há uma responsabilidade muito grande sobre a sua secretaria, que não é só uma coisa para, digamos, no popular, cuidar de velho, como diria aí muita gente, né, Elo? É manter essa faixa etária aí ativa, acima de tudo, né? É verdade, Claudinho, mantê-la ativa e mantê-la preservada em todos os sentidos. É um desafio enorme, porque, afinal de contas, Campos tem aí 507 mil habitantes, pelas estimativas do IBGE. Esse ano é um ano complicado, que a gente acredita que o censo não vai retratar cada vez menos. O último censo de 2010 já não retratou com dignidade o número da população. E esse agora de 2020 acredito que seja mais difícil ainda, porque a gente vive essa pandemia, as entrevistas do IBGE são feitas nas casas, nas residências das pessoas, mas hoje o IBGE coloca Campos com 507 mil habitantes e 12% dessa população com mais de 60 anos. Os desafios são grandes, mas nós precisamos encará-los, arregaçar as mangas e trazermos realizações. Né? A população espera da gente realizações, espera respostas. Eu quero aqui aproveitar o momento para agradecer a toda a nossa equipe da Secretaria de Envelhecimento, né? A nossa subsecretária Nelly Viter, aos nossos profissionais que estão na ponta, sejam da área de saúde, sejam da área de educação, agradecer as parcerias internas do governo, com a doutora Priscila Marins, da Secretaria de Assistência, com a Secretaria de Educação, através da nossa querida professora Ana Karina Vieira e Oviedo, e são pessoas assim que a gente chama e vem e acompanham e seguem junto conosco. Os desafios, eles são permanentes, e eles se moldam à medida que o mundo avança. Campos não é uma cidade fora do mapa, então nós precisamos acompanhar os desafios e trazermos respostas concretas. Por isso mesmo, desde 2017, nós trouxemos aí a reforma da terceira idade ali naquela casa de convivência do Parque Tamandaré. Foi uma verba que nós conseguimos através da Cristiane. Trouxemos aí a reforma do Asilo do Carmo, do prédio principal, com 1,5 milhão que nós conseguimos através do IFAM. Trouxemos o cargo do Conselho do Idoso para que seja feita a fiscalização dos direitos dos idosos. Trouxemos agora, mais recentemente esse ano, também, através de articulação da Cristiane, um ônibus, Arnaldo e Claudinho e a todos que estão nos ouvindo. Esse ônibus que vai chegar a Campos, ele tem o propósito de utilização dos idosos para o turismo social. Existem muitos idosos que não conhecem, por exemplo, Lagoa de Cima, que não conhecem o Farol. Nós temos aí 6 casas de convivência: Travessão,
Conselheiro Josino, Dores de Macabu, Farol de Santo Tomé, que é uma colônia de férias, tem um outro perfil, né, que é de hotelaria e entretenimento, e a Casa de Convivência do Parque Tamandaré e mais o Centro Dia do Idoso ali no Jardim Carioca. De modo que todos esses assistidos possam ter oportunidade de, em determinado momento, visitar pontos históricos, turísticos, através do ônibus. Nós já fazemos isso de outra forma, por exemplo, utilizando o ônibus da Secretaria de Assistência numa parceria, os próprios idosos se mobilizando, mas essas respostas são necessárias e são importantes para a população, né? Vale dizer que todas essas obras que foram feitas, por exemplo, a obra do Tamandaré foi feita através de uma licitação da Secretaria de Saúde, porque o recurso veio para a Secretaria de Saúde. A obra do Asilo do Carmo foi através de recursos do IFAM, diretamente ligado ao asilo. Mas a gente fica muito feliz de ter sido a Secretaria que encaminhou, a Secretaria que abriu portas, né? E que, no momento de tanta dificuldade do município, e dificuldades graves financeiras, a gente pôde avançar sim, porque nós temos parceiros, temos uma equipe extremamente dedicada, comprometida, e temos um prefeito que apoia, né? Isso faz toda a diferença. Certo. Nogueira, vamos ao primeiro intervalo? Sim, perfeito. São 8h03. Estamos conversando com a Heloísa Landim, que é a secretária do Envelhecimento saudável e ativo do município de Campos. Próximo bloco a gente tem como tema aqui as atividades online durante aí essa pandemia e também a evolução dos cuidados com essa pandemia do coronavírus, principalmente com os idosos, grupo de risco desta doença. Em instantes, voltamos no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também Clínica Proteus. Ei, a Campos Delivery faz o I.